pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, na verdade, é um tema extremamente saboroso, ainda mais quando se fala sobre cultura. Nós vamos discutir sobre diversidade cultural, observar o que seria essa diversidade cultural, principalmente no nosso país, no nosso Brasil, que é muito importante observar que dentro do Estado brasileiro nós temos a presença de uma diversidade cultural. Mas em se tratando de cultura, nós vamos também discutir os conflitos e vida em sociedade. Afinal de contas, não dá para você viver em sociedade, ter um cotidiano sem conflitos. Os conflitos sociais, e quando você fala de cultura, o social está inserido, os conflitos sociais eles fazem parte de toda a sociedade. E eles estão inseridos também na sociedade brasileira. E dentro dessa discussão cultural, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito, características, tipos de cultura, principalmente para analisar essas diferenças entre a chamada cultura material e a cultura imaterial. Ok, galerinha? Analisando, trazendo uma visão histórica, mas também mergulhando em conceitos sociológicos, que é muito importante se trazer os conceitos sociológicos para dentro dessa questão de ordem cultural e social que iremos discutir na aula de hoje. E aí, galerinha, quando se fala da diversidade cultural, principalmente num país como o nosso, que o Brasil é um país onde nós temos uma diversidade cultural. Essa diversidade é histórica. Essa diversidade, na verdade, ela vem sendo trabalhada desde os primeiros tempos da nossa colonização. Desde os primórdios da nossa colonização, que nós temos esse processo de diversidade sendo trabalhada. Tanto prova que nós temos um caráter uno e plural quando se fala, basicamente, da nossa identidade. Quando se fala da identidade social, da identidade cultural da sociedade brasileira, a minha identidade, a sua identidade, a nossa identidade social e cultural, ela é una e plural. O que mostra que nós somos uma sociedade onde existe a pluralidade. A pluralidade faz parte da nossa identidade social e cultural. É preciso observar essa questão da diversidade, principalmente quando se trabalha a compreensão de si mesmo. Eu vou poder enxergar a diversidade cultural, a minha diversidade cultural, a nossa diversidade cultural, ou seja, a diversidade cultural no Brasil, a partir do momento que eu tenho uma compreensão de si mesmo e do outro. Empatia, resiliência. Eu preciso ter empatia, eu preciso ter resiliência, eu preciso, além de compreender a minha identidade, eu preciso olhar para o outro, para o entendimento das raízes históricas. Eu preciso observar as raízes históricas, basicamente da diversidade cultural, da diversidade social e econômica que existe no país. Historicamente, nós temos raízes que mostram a nossa diversidade cultural, social, econômica e as permanências da nossa história. Aí entra, evidentemente, a questão historiográfica. Como é importante, a partir da história, eu perceber as permanências e eu perceber as raízes da nossa diversidade cultural, econômica, social, porque a partir daí eu vou ter a compreensão da diversidade. A partir do momento que eu olho para mim e olho para o outro, eu tenho uma compreensão da diversidade que existe na minha identidade, na identidade do outro. Eu tenho uma compreensão do respeito.
eu tenho a compreensão do respeito, eu tenho a compreensão da convivência com eu e o outro. Essa compreensão da convivência do eu com o outro. Eu olho para mim e eu percebo que existem iguais, semelhantes, mas existem diferentes. Existem diferentes. Então, preciso ter uma compreensão histórica para observar as permanências, para observar as raízes desse processo, que levam à diversidade cultural, não só minha, mas como do outro, ou da sociedade brasileira como um todo. Afinal de contas, tudo aquilo que faz parte da cultura material, né? E quando se fala da cultura material, está se falando de obras de arte, objetos do cotidiano, está se falando de roupas, móveis, equipamentos, elementos da culinária brasileira, danças, narrativas orais, ou seja, tudo aquilo que faz parte da cultura material são fontes documentais. São fontes documentais que vai nos ajudar a interpretar, a analisar, e compreender, que é fundamental essa compreensão, e compreender os processos históricos desde os primórdios da nossa colonização. E a diversidade cultural. A diversidade cultural, basicamente no Brasil. Em diversos tempos, em diversos lugares. Porque a nossa diversidade cultural, ela está presente em diversos momentos históricos, em diversos lugares. Então, nada melhor do que eu perceber claramente as fontes documentais para analisar a presença dessa diversidade. Além disso, quando você discute a diversidade cultural, quando você fala sobre cultura, é importante, por exemplo, pegar o conceito e as características de cultura. Nós temos aqui uma questão conceitual e até mesmo características de cultura que eu trouxe de uma grande filósofa brasileira, a Marilena Chaui. A Marilena Chaui, que é uma intelectual, basicamente, que vai trazer para a gente conceitos e características de cultura importante até mesmo para que a gente possa refletir a nossa diversidade cultural. A Chaui, ela diz, olha, a cultura é a criação coletiva de ideias. É a criação coletiva de ideias, de símbolos, de valores, pelas quais uma sociedade, ela define para si, olha só, ela define para si mesma o bom e o mal. Porque na cultura, a sociedade, existe o bom e o mal. Existe o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. Então, isso tudo faz parte do processo de quê? Do processo, basicamente, de definição de uma sociedade. Uma sociedade, ela não se define apenas pelo belo, mas é preciso olhar o feio, é preciso olhar o justo, o injusto, o verdadeiro, o falso. Então, são paradigmas importantes que existem dentro de uma sociedade. Afinal de contas, a cultura ela se realiza por quê? Porque nós, seres humanos, somos capazes de linguagem. A cultura se realiza a partir do momento que nós, seres humanos, somos capazes de linguagem, de trabalhar, de estabelecer relações com o tempo. Então, isso permite, evidentemente, a produção cultural. Porque a cultura é tudo que o homem produz. Então, a cultura ela se manifesta como vida em sociedade. Ela se manifesta como vida social. Como criação, basicamente, das obras de pensamento. A cultura vai se manifestar como criação das obras de pensamento, de arte, como vida religiosa, como vida política. Porque a cultura ela se manifesta como arte, a cultura se manifesta como vida religiosa, a cultura se manifesta como vida política. A cultura, na verdade, ela se manifesta pela tradição. A tradição faz parte da manifestação cultural.
Contudo, é preciso observar que a cultura ela pode ser continuadamente recriada. Ela pode ser repensada, recriada. A cultura ela não está estática. Ela está em todo momento se transformando. Então pode-se ter uma recriação com a finalidade, inclusive, de exprimir as novas realidades vividas por indivíduos ou grupos sociais. Então, são algumas questões conceituais e algumas características trabalhadas pela Marilena Chaui. A partir daí, a gente observa o que nós podemos chamar de cultura material e cultura imaterial. Existe uma divisão aqui na cultura, tá? Nós temos uma divisão na cultura, a cultura material, a cultura imaterial. Quando se fala da cultura material, se fala de uma cultura concreta. O material é o concreto. Quando se fala da cultura imaterial, está se falando da abstração, de saberes. O imaterial são as abstrações e os saberes, ou seja, a cultura material, as obras de artes plásticas, em geral, elas compreendem elementos das culturas materiais. Quando você olha para as obras de artes plásticas, são obras que vão compreender a presença da cultura material. Ou seja, eu estou falando de quem? Eu estou falando de pinturas, esculturas. Eu olho para as pinturas, cultura material. Eu olho para as esculturas, cultura material. O artesanato, cultura material. Olha só o concreto. A arquitetura, cultura material. Paisagismo, cultura material. Fotografia, cultura material. Invenções humanas na paisagem natural faz parte da cultura material. A literatura, cultura material. Entre outras formas. Ou mesmo fazeres culturais. Porque o material existe fisicamente. O material existe fisicamente. E ele pode ser considerado como elementos culturais materiais. É o físico, é o concreto. Tá? Por exemplo, quando você olha aqui em São Luís, nós temos o centro histórico. O centro histórico ele faz parte de uma cultura material. Inclusive é patrimônio. Inclusive é patrimônio cultural. Mas se você basicamente olha, por exemplo, vamos dar um outro exemplo clássico. Você tem a Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, você está falando de uma cultura material, de um aspecto mais natural. Mas é preciso observar a chamada cultura imaterial. A cultura imaterial é a abstração. A cultura material são os saberes. Ou seja, tudo aquilo que faz parte da vasta gama cultural de uma sociedade, mas não existe concretamente. O imaterial, ele não é concreto. Como eu falei, ele é o abstrato. Ou seja, a abstração, os saberes, pode ser considerado como cultura imaterial. E quando você fala de abstração de saberes como cultura imaterial, você tem o quê? O idioma. O idioma faz parte de uma cultura imaterial. As gírias. E aí, malandro? Isso faz parte de uma cultura imaterial. As variações linguísticas. As variações, basicamente, do idioma faz parte de uma cultura imaterial. A religião. As festas populares. Como Bumba Meu Boi, por exemplo, como tambor de crioula. Outra coisa, as festas religiosas, como o Círio de Nazaré. Como exemplo, a dança, a capoeira, por exemplo, faz parte de uma cultura imaterial. A música, as lendas, Ana Jance, as crenças populares, faz parte da chamada cultura imaterial. A culinária, o acarajé baiano. Olha, o acarajé baiano faz parte da chamada cultura o quê? Cultura imaterial. Ou seja, são manifestações culturais. É a abstração, mas existem saberes. E são, na verdade, manifestações culturais que identificam, acima de tudo, que determinadas sociedades, certo? Podem realizar, sem ser na parte do concreto, na parte física, mas realizam no campo dos saberes, no campo da abstração.
Então é preciso observar que a produção cultural do indivíduo, ela não é uma produção apenas no campo do concreto, no campo do físico, mas ela também se dá no campo dos saberes, no campo da abstração. Daí essa divisão da cultura em cultura material e imaterial. Mas, acima de tudo, quando se fala dessas questões que envolvem cultura, que envolvem diversidade, não podemos deixar de analisar os conflitos que existem em uma sociedade. Ou seja, os conflitos, certo? E a vida em sociedade. Porque, afinal de contas, se nós analisarmos essas questões que falam sobre conflitos sociais, que vai basicamente discutir a ideia do conflito existente em uma sociedade, quando você fala de conflito em uma sociedade, quando você fala de conflito social, alguns pensadores no campo da sociologia, eles trabalham o conflito social, significa o quê? Significa falar em circunstâncias que podem envolver ou não violência física. Um conflito social, ele não envolve só violência física. O conflito social, ele pode envolver uma violência abstrata, uma violência no campo da abstração, no campo dos saberes. E não só apenas no campo basicamente físico, né? No campo basicamente material. E que pode ser ou não reguladas por normas acordadas entre as partes em competição. Então, um conflito social, eu posso ou não estabelecer um conflito a partir de normas que eu pré-estabeleci, ou que uma determinada sociedade pré-estabelece. Tanto prova que alguns pensadores, em meados do século XX, certo? Alguns pensadores por volta aí de 1930, 1940, por aí aproximadamente, concretamente, com o florescimento do chamado funcionalismo, o conflito social ele foi visto por muitos sociólogos, né, por volta ali de 1920, 1930, muitos sociólogos olharam para o conflito social como causa, olha só, de bloqueio ou de mau funcionamento de vida em grupo e sociedade. Essa é uma concepção muito conservadora, de olhar para a sociedade e dizer, olha, a existência de um conflito social em uma sociedade, ele tem conotação negativa. É um sintoma de falha da organização daquela sociedade. Então, se naquela sociedade existe conflito social, é porque ela falhou. Alguns sociólogos olham para o conflito social dessa forma. Só que, na verdade, o que a gente vai observar, que, por exemplo, a partir dali, do final da década de 1950, outros pensadores, outros sociólogos, já vão trazer uma concepção diferente sobre a ideia de conflito social. Eles já vão dar um novo significado para o conflito em vida e sociedade. Por exemplo, Coase, baseado na obra do Simmel, ele defendeu que em certas situações o conflito ele pode contribuir para preservar a ordem social, ao funcionar como válvula de escape, certo? E assim fortalecer a organização social. Quer dizer, outros pensadores já olham para o conflito social como uma forma até mesmo de quê? De utilizar o conflito como válvula de escape para fortalecer a organização daquela sociedade. O fato é que outros pensadores vão trabalhar a partir do final do século XX, no século XXI, com a concepção do conflito social. E outros pensadores vão mostrar que o conflito social ele é importante, ele é fundamental para o crescimento e a organização de toda a sociedade. Então, toda a sociedade, evidentemente, vai ter a presença dos conflitos sociais, que não são apenas físicos, mas eles são mentais, eles são culturais, eles entram no campo dos saberes, eles entram no campo das abstrações. Ok, galerinha? Então, dessa forma, há uma evolução no pensar da ideia
do conflito social. Ok, galera? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galerinha!